O Infomani está na Consensus 2024, que é a maior feira de criptoativos do mundo, que acontece em Austin, nos Estados Unidos. E esse ano o evento acontece embalado pela franca retomada das criptomoedas em 2024, principalmente depois que o ETF de Bitcoin à vista foi aprovado nos Estados Unidos em janeiro. E depois teve uma outra boa notícia. Os ETFs de Ethereum também foram aprovados recentemente aqui no país. E pegou muita gente de surpresa nessa notícia, porque muita gente não esperava que isso pudesse acontecer ali horas antes do anúncio pelos reguladores. E o pano de fundo de toda essa discussão, fala-se, é a campanha eleitoral para a presidência dos Estados Unidos, que acontece no segundo semestre e tem como principais concorrentes o ex-presidente Donald Trump e o atual presidente Joe Biden. Donald Trump defendeu muito fortemente as criptomoedas em um evento para apoiadores nos últimos dias. Falou, por exemplo, sobre o direito à custódia pessoal dos ativos digitais, que é um tema muito caro para essa comunidade de criptomoedas, de fãs de criptomoedas, que estima-se que pode aí oferecer um potencial de 50 milhões de votos nos Estados Unidos. Então, de uma hora para outra, parece que essa questão passou a ser importante também para os democratas, que preferiram, então, apoiar a aprovação do projeto de lei de regulação dos criptoativos, que já estava aí, como eu falei, empacada aí há cerca de 1 ano e meio no Congresso americano, e também muitos da indústria, como a gestora Cathie Wood e também o grande nome da Galaxy Digital, o Mike Novogratz, defendem que os reguladores norte-americanos, como a SEC e a SFTC, foram pressionados pelos congressistas para liberarem a aprovação do ETF de Ethereum. Daí a grande reviravolta que aconteceu na última segunda-feira. Pela manhã, a Bloomberg estimava 25% de chances de aprovação do ETF de Ethereum e, ao final da tarde, chegava a 75%, porque tudo havia mudado de uma hora para outra. Quem está na indústria, quem está conversando com pessoas da indústria, fala realmente que a grande força motriz dessa mudança inesperada foi mesmo o interesse maior dos democratas em participarem dessa conversa junto com o público de criptomoedas. Só que além de Trump e Biden, há um outro candidato correndo por fora e que busca também muito fortemente o apoio dessa comunidade de fãs, de usuários, defensores das criptomoedas. Ele é Robert Kennedy Jr., que é o sobrinho do John Kennedy, o famoso ex-presidente norte-americano assassinado nos anos 60. O Robert Kennedy participou da Consensus 2024 este ano, foi a principal atração do evento e atraiu centenas de pessoas para o palco principal na palestra mais lotada do evento até aqui. Ele é um candidato que se posiciona como centro, ele tem pautas que são vistas, pelo menos para o eleitorado brasileiro, como muito à direita ou muito à esquerda. Ele, por exemplo, é um defensor do meio ambiente, é contra o uso de agrotóxicos e completamente contra o financiamento de guerras, como as próprias guerras que estão sendo travadas agora no Oriente Médio com participação americana. Por outro lado, ele é um candidato pró-armas e também considerado anti-vacina. Ele foi um forte crítico da política de lockdown aqui nos Estados Unidos e falou muito mal das vacinas produzidas por fabricantes como Pfizer e AstraZeneca. Ele é um grande crítico da indústria farmacêutica e diz que o lobby das indústrias farmacêuticas está prejudicando a confiança nas instituições americanas. Ele que é um advogado e ganhou há um tempo atrás um processo bilionário contra a Monsanto e diz que com esse dinheiro ele comprou 21 bitcoins e deu 3 bitcoins para cada um de seus filhos. Pela similaridade de algumas pautas defendidas pela direita brasileira, como o direito ao uso de armas e também a crítica às vacinas, né, a política de lockdown, eu perguntei a ele na coletiva se ele se considera parecido com alguém como o Bolsonaro. Olha só o que ele falou. I wouldn't consider myself right or left. I think my positions are common sense. You know, I think we shouldn't have these large budget deficits, $34 trillion deficit. I think that we should end our addiction to foreign wars. Is that right or left? I can't tell you. I think we ought to end the chronic disease epidemic that now affects 60% of our kids. Is that right or left? I can't tell you. I want to end the division, this toxic division that is poisonous and is pushing our country ultimately toward a civil war. I want to restore the soils and end the corrupt merger of state and corporate power, in the agricultural agencies and all of our other agencies. I can't tell you whether that's right or left.
I want to get rid of all the toxins that are poisoning our children. And we have 1,000 ingredients in our food right now that are banned in Europe and other countries. I want to get rid of them. I can't tell you whether that's right or left. So I don't think of myself as conservative or liberal. I think of myself as somebody who loves my country and wants to do what's right for as many people as possible. And I want to save the environment, which is, the issue of my life. And I can't tell you whether that's right or left either. Uma das pautas do Robert Kennedy é justamente o uso de criptomoedas para resolver alguns problemas econômicos vistos hoje nos Estados Unidos, como, por exemplo, o grande balanço do Fed, que emitiu muitos dólares para poder comprar dívidas no momento da Covid e continua até hoje. Ele é um dos grandes críticos dessa política e, segundo ele, há uma forma de usar o Bitcoin para fortalecer novamente o Fed e o dólar. Segundo ele, o Bitcoin, que já foi muitas vezes apontado como ameaça ao dólar, na verdade é o completo oposto. Na visão dele, o Bitcoin, na verdade, é a única forma de salvar o dólar. Ele tem uma proposta de criar uma cesta de ativos que ele chama de hard money, ou ativos de verdade, que serviriam de lastro para a emissão de novas dívidas em dólar. Segundo ele, essa é uma forma de coibir gastos excessivos, gastos como esses que são feitos para financiar guerras que ele discorda. Ele diz, por exemplo, que se os Estados Unidos passarem a usar o Bitcoin para servir como uma parte do lastro do dólar, as emissões de dólar não serão mais possíveis. O governo teria que, para emitir novos dólares, para financiar, por exemplo, novas guerras em outros países, teria que consultar a população, porque o nível de vida das pessoas teria que cair, a população americana teria que concordar em reduzir seu padrão de vida para custear uma guerra. E, segundo ele, ao analisar tudo isso, a população não aceitaria mais entrar em novas guerras. Ele diz que se os Estados Unidos já funcionassem dessa maneira no último século, a única guerra em que o país entraria seria realmente a Segunda Guerra Mundial. Com essas propostas, o Kennedy busca aí potenciais 50 milhões de votos dos usuários de criptomoedas nos Estados Unidos, mas a tarefa dele está muito difícil. Ele nem aparece nas pesquisas de intenção de voto que apontam atualmente um empate técnico entre Donald Trump e Joe Biden, segundo o levantamento feito pela The Economist. O Kennedy reconhece a dificuldade que ele deverá ter na campanha presidencial dos Estados Unidos. Ele que aponta, por exemplo, que a condenação de Donald Trump, que foi conhecida na quinta-feira, deverá beneficiar o ex-presidente e não prejudicá-lo, como alguns poderiam pensar. Kennedy diz que a justiça foi usada como uma arma pelos democratas para atingir Donald Trump e que isso poderá ajudá-lo ainda mais na campanha. Então ele não vê a condenação do seu rival como uma força motriz para que sua campanha independente consiga prosperar. Por enquanto, ele usa um discurso que me lembra muito o discurso do ex-candidato Ciro Gomes nas últimas eleições presidenciais no Brasil. O Kennedy fala que, embora ele perca em todos os cenários na disputa junto com Trump e Biden, ele ganharia dos dois em um embate direto com um dos dois. Ele fala que venceria Trump e venceria de lavada o Joe Biden por 39 estados contra 11. Então ele diz que fez uma proposta ao colega democrata. Ele falou, vamos fazer uma pesquisa em outubro e vermos quem tiver mais chances contra Trump permanece na campanha e quem não tiver chances desiste. Enquanto isso, ele tenta angariar votos com os usuários de criptomoedas, mas ele deve ter, ainda assim, a disputa ferrenha do Donald Trump. Conta pra gente aqui nos comentários o que você acha. Será que essa moda pega da política começar a entrar no mundo das criptomoedas? Será que a gente pode ver algo parecido assim também no Brasil? Coloca aqui sua opinião que a gente quer saber. Eu vou ficando por aqui. Até mais.